Olá, gente querida! Hoje é sábado, dia 2 de setembro. Hoje nós estamos concluindo a 21ª semana do Tempo Comum. Durante esses dias nós estamos lendo o discurso escatológico do Evangelho de Mateus, que está nos capítulos 24 e 25. O texto de hoje é a parábola dos talentos. Mateus 25, de 14 a 30. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1 talento, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida, viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que eu lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós continuamos a ler o discurso escatológico de Jesus no Evangelho de Mateus. O texto de hoje faz parte desse discurso escatológico. E esse texto trata da segunda vinda do Senhor e nos dá alguns indicativos de como deveremos esperá-lo. Muitos cristãos das comunidades mateanas estavam cansados de esperar.
Ontem nós falávamos do adiamento da parousia. O Senhor, que se pensava voltasse muito em breve, até Paulo tem também essa compreensão, em 1 Tessalonicenses, por exemplo, no capítulo 3, no capítulo 4, Paulo tem a ideia de que o Senhor Jesus está retornando muito em breve. A parousia vai sendo posticipada, vai sendo adiada, e muitos cristãos estão cansados de esperar, perderam o entusiasmo, esfriaram na fé, esfriaram na caridade. Houve um processo de arrefecimento, de esfriamento do elan, da garra, do ardor da vida cristã. A parábola dos talentos, então, quer nos ajudar a compreender que devemos trabalhar com os talentos que Deus nos deu. Que Jesus não quer inércia. Jesus não quer uma igreja que só conserva o que já existe. Nunca ousa, nunca dá um passo adiante. Mas vamos olhar um pouco o corpo da parábola. A parábola dos talentos consta de 4 partes. A primeira parte, a viagem do patrão e a entrega dos talentos aos seus empregados. A segunda parte, o trabalho dos empregados. A terceira parte, que é a mais longa, é a prestação de contas dos 3 grupos. E é interessante perceber que o terceiro elemento, ou seja, o terceiro administrador, o terceiro empregado, é aquele que tem mais espaço no texto, do versículo 24 ao versículo 28. São 5 versículos para esse terceiro empregado preguiçoso. Então, a terceira parte da parábola é exatamente a prestação de contas dos 3 empregados. E, finalmente, quarto, a conclusão. A parábola, como vimos, nos conta que um senhor fez uma longa viagem e, antes de partir, distribuiu e confiou parte dos seus bens a alguns empregados. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos, ao terceiro 1 talento, conforme a capacidade que cada um tinha de desenvolver estes carismas, estes dons, estes talentos. As atitudes dos empregados em relação aos talentos é que variam bastante. Quando o Senhor voltou, pediu contas da administração. Os 2 primeiros trabalharam com muita diligência, com vigilância, com coragem, com ousadia. E o patrão os recompensou e os fez participar da administração global dos seus bens e lhes fez participar também de suas alegrias. O último, de modo covarde, com medo e com uma visão bastante equivocada em relação ao seu senhor, escondeu o talento covardemente e acomodou-se. Os 2 primeiros, como disse, tomam parte da alegria do seu senhor. O último mergulhou em amargura, em choro e tristeza. Deus não admite meio termo. Nós somos depositários dos seus dons, dos seus talentos. Então a pergunta da parábola é: como devem ser utilizados estes dons? Podemos simplesmente por medo, por covardia, deixar estes talentos infrutíferos? Não importa simplesmente conservar os talentos. É preciso lançar-se, arriscar, ousar, mesmo com algum perigo. O Papa Francisco tem nos pedido isso insistentemente: lançar-se com ousadia e coragem, na fé e na esperança. O terceiro empregado procura fugir de suas responsabilidades, inclusive colocando a culpa do fracasso na possível dureza ou exigência do patrão. O medo do risco paralisa. A inércia pastoral tem como consequência o surgimento de uma igreja de mera manutenção.
exatamente porque, como diz o Papa Francisco no Evangelii Gaudium, sempre foi feito assim e vamos dando justificativas. Sempre se fez assim, vamos continuar fazendo assim, mesmo que os resultados sejam desastrosos. Se os talentos são graça de Deus a nós, a colaboração humana também é fundamental para que a graça, simbolizada pelos talentos, de fato seja transbordante. A conclusão do texto é bastante inusitada. Predomina uma dupla lógica retórica. Passa-se do mais ao sempre mais. E ao contrário, passa-se do menos ao nada. Os dois primeiros recebem mais, mas participarão sempre mais da administração da alegria e da glória do seu Senhor. O último recebe menos e no final não tem mais nada. Prêmio e castigo aparecem como dimensões importantes do juízo escatológico. Se é verdade que Deus é misericórdia, bondade, compaixão, é também verdade que Deus é justiça. Veja como é inusitado o final do texto. A quem tem será dado mais e terá em abundância. Jesus está querendo falar exatamente da atitude da pessoa que tem abertura para receber o talento e para fazê-lo frutificar, colocando-o a serviço da edificação da comunidade eclesial. E outra frase inusitada: daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Parece uma injustiça da parte de Deus, que é simbolizado pelo Senhor. A preguiça, contudo, e isso é o que Jesus quer nos dizer, a inércia pastoral, a falta de criatividade, de ousadia, de paresia, essa preguiça espiritual, pastoral e missionária, na verdade, ela nos deixa de mãos vazias. Só tem sentido profundo para a vida quem aprende a se doar e a lançar-se nos braços de Deus para fazer a sua obra no mundo. Uma coisa, contudo, é verdade. A nossa atitude tem dimensões de eternidade. Diante do Senhor que vem, como juiz e Senhor da história, ressuscitado entre as nuvens do céu, nós seremos julgados pelo amor, por nossa capacidade de nos doar e de servir. Que Deus, então, nos dê o céu. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde, a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança a missão. Até amanhã. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.